Você já se perguntou como foi o primeiro deslize humano? O que se passa na mente de alguém ao ceder à tentação pela primeira vez? E se você estivesse no Éden, cercado de perfeição, mas com uma escolha que poderia mudar tudo? Até onde você conseguiria resistir? A história de Adão e Eva não é apenas um conto antigo, mas um reflexo das nossas próprias lutas diárias. Hoje, a tentação está em cada canto, no trabalho, nas redes sociais, nas escolhas diárias. Como manter o foco espiritual em meio a tudo isso? Fique até o final e descubra como essa história de tentação e queda pode revelar o segredo para resistir espiritualmente nas suas batalhas diárias. Você já pensou em como a tentação entra na nossa vida? Como algo aparentemente pequeno pode mudar tudo? Imagine um mundo perfeito, onde a paz e a harmonia são completas. Foi exatamente nesse cenário que a tentação apareceu para Adão e Eva. Tudo parecia seguro, mas bastou uma escolha, um momento, para que tudo mudasse. E sabe o que é mais incrível? Essa luta deles lá no Éden é a mesma que enfrentamos todos os dias, nas pequenas e grandes escolhas. Você já se sentiu dividido, com algo que parecia irresistível na sua frente, mas sabia que poderia afastá-lo de Deus? Fique comigo até o final e descubra como essa história antiga tem o segredo que pode transformar nossas batalhas diárias. Imagine por um instante um lugar onde tudo é perfeito. Árvores frutíferas por toda parte, rios de água cristalina, flores que nunca murcham. Cada detalhe foi pensado e criado pelo próprio Deus. Esse era o Éden, o jardim onde Adão e Eva foram colocados, não apenas para sobreviver, mas para viver em plenitude. Agora, tente imaginar o que seria abrir os olhos pela primeira vez e ver a beleza dessa criação. Cada animal, cada planta, cada som da natureza, tudo era novo, tudo era perfeito. Mas o mais incrível de tudo era que eles sentiam a presença de Deus ali, ao seu lado, todos os dias. Eles viviam em uma conexão direta com o Criador, uma comunhão tão profunda que o medo, a culpa e a vergonha sequer existiam. Deus criou Adão e Eva à sua própria imagem, com uma capacidade de entender, sentir e fazer escolhas. E aí está o ponto, a escolha. Eles tinham liberdade total para desfrutar do Éden, exceto uma coisa. Deus colocou uma única restrição: não comer do fruto de uma árvore específica. E talvez, para nós, isso pareça um pedido simples, mas será que realmente é? Pense em nós hoje. Quantas vezes nós sabemos o que é certo, mas mesmo assim nos sentimos tentados a fazer o oposto? É como se houvesse algo dentro de nós que deseja ultrapassar o limite, mesmo que saibamos que o preço pode ser alto. No caso de Adão e Eva, a escolha de obedecer a Deus não era apenas uma regra imposta, era um convite para confiar nele, para caminhar com ele de forma pura e completa. Eles foram criados em uma inocência tão pura que não conheciam o mal. Não havia nada que separasse eles de Deus. E, no fundo, essa é a liberdade que buscamos, não é? Aquela paz que vem de um coração limpo, sem culpa. Mas o preço da liberdade é a responsabilidade, e a grande responsabilidade que Deus deu a eles foi a decisão de obedecer ou não. E o que é fascinante é que essa história antiga reflete muito o que vivemos hoje. O Éden deles pode parecer distante, mas o cenário é o mesmo. Deus nos dá tanto, nos cerca de bênçãos, mas sempre existe aquela tentação, aquele chamado sutil para experimentar o que está fora do plano dele. No fundo, a história de Adão e Eva é um lembrete de que a confiança em Deus precisa ser renovada em cada escolha, em cada ato de obediência. Agora, imagine essa cena, Adão e Eva vivendo em perfeita harmonia, cercados por toda a beleza do Éden. E, de repente, surge a serpente, astuta e intrigante, pronta para lançar a primeira dúvida na mente humana. É como se um vento gelado soprasse naquele calor do paraíso, introduzindo a incerteza. A serpente se aproxima de Eva e faz uma pergunta que ressoa até hoje: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Olha só como a tentação começa. A dúvida é uma semente pequena, mas se não for cuidadosa, pode crescer e se tornar um gigantesco problema. A serpente não apenas questiona a proibição, mas a bondade de Deus. É como se dissesse: será que Deus realmente quer o melhor para vocês? E aqui está o ponto crucial. Eva começa a dialogar com a serpente,
e esse diálogo é o que nos leva a pensar. Às vezes, nós também nos encontramos conversando com nossas próprias dúvidas e tentações, não é? Em vez de rejeitá-las imediatamente, deixamos que elas se instalem em nossas mentes. O que poderia ser apenas um pensamento passageiro acaba se tornando uma luta interna. Eva, envolvida pela conversa, começa a refletir sobre o que a serpente diz. Ela responde: podemos comer dos frutos, mas não do da árvore que está no meio do jardim, senão morreremos. E a serpente, com um sorriso enganador, responde: de modo nenhum vocês morrerão. Pelo contrário, Deus sabe que, no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui, a tentação se torna sedutora. A promessa de um conhecimento maior, de uma sabedoria que só Deus possui, é algo irresistível. E isso me faz pensar, quantas vezes nós também somos tentados por promessas de satisfação imediata ou de sabedoria que podem nos afastar de Deus. Na vida moderna, tudo parece querer nos puxar para longe da simplicidade da obediência, oferecendo um conhecimento que nos promete autonomia, mas que na verdade pode nos levar a um abismo. O que acontece a seguir é trágico. Eva olha para o fruto e o vê como algo desejável. Ela toma a decisão de comer, e não só isso, compartilha com Adão, que estava ao seu lado. Essa cena é um poderoso lembrete de que nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. A tentação pode ser contagiosa. Ao permitirmos que a dúvida entre em nossos corações, a porta para a queda se abre. A serpente é astuta, e, em um momento de fraqueza, ela conseguiu criar um rift na relação que Adão e Eva tinham com Deus. E assim, a tentação que começou como uma simples conversa se transforma em uma escolha devastadora. Isso nos leva a refletir: como estamos lidando com nossas próprias serpentes que surgem em nosso dia a dia? Estamos prontos para resistir, ou deixamos que a dúvida nos guie? Após o sedutor diálogo com a serpente, Eva se vê diante da árvore proibida, e o que antes era uma simples proibição agora se torna uma tentação quase irresistível. Ela observa o fruto, ele brilha, parece apetitoso, e a promessa de sabedoria seduz sua mente. Aqui está um ponto crucial que muitos de nós enfrentamos em nossas próprias vidas. Às vezes, o que Deus nos pede pode parecer limitador, enquanto o que é proibido parece prometer liberdade e crescimento. Eva toma a decisão de comer do fruto. O que me impressiona é como essa escolha reflete uma batalha interna que é tão comum a todos nós. Podemos nos lembrar de momentos em que sabemos que algo é errado, mas ainda assim, somos atraídos por promessas de satisfação imediata. É aqui que a dor do pecado começa. Eva não apenas come o fruto, mas também oferece a Adão, que está ao seu lado. Essa decisão, que parece pequena à primeira vista, desencadeia uma série de consequências catastróficas. Como cristãos, é vital reconhecermos que nossas escolhas têm um impacto profundo. A decisão de Adão e Eva não foi apenas sobre um fruto, foi uma escolha que afetou toda a humanidade. A Bíblia nos ensina que o pecado entrou no mundo por meio de um único ato de desobediência. Imagine a cena: eles estavam vivendo em um jardim cheio de bênçãos, e ainda assim, escolheram desafiar a autoridade de Deus. Isso nos faz refletir: quantas vezes estamos cercados por bênçãos, e mesmo assim, nos deixamos levar por tentativas que nos afastam do que é verdadeiramente bom? Essa decisão de desobedecer não foi apenas uma falha momentânea, mas um ponto de ruptura na relação deles com Deus. Adão e Eva não só comeram o fruto, eles romperam a confiança que tinham em Deus. Essa história ecoa em nossas vidas. Quando optamos por seguir nossas próprias inclinações, nos distanciamos do plano de Deus para nós. Portanto, enquanto assistimos a essa cena poderosa, precisamos nos questionar: estamos permitindo que pequenas decisões, que parecem inofensivas, nos afastem da nossa verdadeira liberdade em Cristo? O que pode parecer uma simples escolha de prazer momentâneo pode nos levar a um caminho de arrependimento e separação. A tentação pode ser forte, mas a palavra de Deus nos ensina que há sempre um caminho de volta, um convite à redenção. Ao final, essa decisão de comer do fruto proibido não foi só uma quebra de regras, mas uma mudança radical na história da humanidade. Após a desobediência, a realidade que Adão e Eva conheciam se transforma drasticamente. A primeira consequência da queda é a separação.
A Bíblia nos relata que, ao comer do fruto proibido, os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Essa percepção não era apenas sobre a nudez física, era uma revelação espiritual. Eles se afastaram de Deus, e essa ruptura trouxe uma nova experiência, a vergonha. Imagine a cena: antes, eles caminhavam juntos com Deus no Éden, desfrutando de sua presença e amor incondicional. Agora, eles tentam se esconder, cobrindo-se com folhas. A vergonha é uma emoção poderosa que nos impede de nos aproximarmos de Deus. Como cristãos, sabemos que a vergonha pode se tornar uma barreira que nos distancia do nosso Criador. Em vez de buscar abrigo nele, muitas vezes escolhemos o silêncio, o isolamento. Pense em momentos da sua vida em que você errou e sentiu essa mesma vergonha. A tendência é se afastar, esconder-se, como se Deus não pudesse lidar com nossos erros. Mas aqui está o ponto importante: Deus sempre soube o que havia acontecido. Ele não estava surpreso. Ao chamar Adão e Eva, ele nos mostra que mesmo em nossa queda, ele busca restaurar a relação. A separação de Deus é uma das consequências mais devastadoras da queda. Adão e Eva deixaram de experimentar a comunhão plena com o Criador. E essa separação não foi só física, ela gerou um ciclo de desconfiança e medo. Eles ouviram a voz de Deus, ao invés de correrem para ele, se esconderam. Isso ressoa em nossos dias. Quantas vezes, em vez de nos aproximarmos de Deus em tempos de dificuldade, escolhemos nos esconder ou nos afastar? A vergonha e a separação também trazem outras consequências em nossas vidas. O medo e a desconfiança surgem. Ao comer do fruto, eles não apenas desobedeceram, mas deixaram de confiar em Deus. Essa falta de confiança é algo que todos nós enfrentamos em diferentes momentos. Damos lugar à dúvida sobre o amor e a bondade de Deus, o que nos leva a tomar decisões que podem nos afastar ainda mais dele. E aqui está a verdade que precisamos lembrar: mesmo em nossa queda, Deus deseja restaurar a nossa relação com Ele. A história de Adão e Eva nos mostra que, após o pecado, há um caminho de volta. A vergonha pode ser um sentimento profundo, mas Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Ele deseja que saibamos que, independentemente de nossas falhas, seu amor e graça são maiores. A separação e a vergonha são consequências da queda, mas a restauração é a promessa de Deus para todos nós. Após a queda, Deus não abandonou Adão e Eva, e isso nos traz um poderoso lembrete: mesmo nas nossas maiores falhas, Deus é um Deus de segunda chance. No meio da vergonha e da separação, surge a primeira promessa de redenção. Quando Deus diz à serpente que a semente da mulher esmagará a cabeça dela, ele introduz um plano divino que transcende o tempo. Essa é a esperança que precisamos ouvir. Adão e Eva enfrentaram as consequências do pecado, mas, ao mesmo tempo, receberam uma promessa que anunciava que um dia, a restauração seria possível. É como um raio de luz em meio à escuridão. A Bíblia está repleta de histórias que falam sobre a redenção, e tudo isso começa aqui, no Éden. Quando pensamos em nossas próprias vidas, quantas vezes precisamos lembrar que o perdão de Deus está sempre ao nosso alcance? Como cristão, acredito que a verdadeira beleza da mensagem do Evangelho é que não importa quão longe tenhamos nos afastado, sempre há um caminho de volta. Essa promessa de redenção se cumpre plenamente em Jesus Cristo. Ele é a semente que Deus prometeu. Ao morrer na cruz, ele pagou o preço por nossos pecados, abrindo as portas para que pudéssemos ter um relacionamento restaurado com Deus. A esperança que recebemos por meio dessa promessa é o que nos motiva a continuar, mesmo quando falhamos. Todos enfrentamos desafios e tentamos resistir à tentação, mas a verdade é que erramos. Nesses momentos de fraqueza, é vital lembrarmos que a graça de Deus é suficiente. Ele não nos chama à perfeição, mas à confiança em sua bondade e misericórdia. Além disso, essa esperança nos encoraja a perdoar a nós mesmos e aos outros. Quando olhamos para a história de Adão e Eva, percebemos que Deus não os abandonou mesmo depois de suas decisões erradas. Ele continuou a amá-los e a oferecer a eles uma nova oportunidade. Essa é uma lição poderosa para nós: nunca é tarde demais para voltar a Deus, e nunca é tarde demais para recomeçar. A promessa de redenção é o que nos sustenta. Em meio à luta contra a tentação e as consequências do pecado, podemos olhar para a cruz e encontrar esperança.
O perdão é uma realidade que transforma vidas, e é essa verdade que devemos levar aos outros. Portanto, enquanto refletimos sobre a história de Adão e Eva, que possamos abraçar a promessa de redenção e permitir que a esperança de Deus guie nossos caminhos. À medida que chegamos ao final de nossa reflexão sobre a história de Adão e Eva, é essencial que nos lembremos de que a luta contra a tentação não é apenas uma batalha do passado, mas uma realidade diária em nossas vidas. A tentação que enfrentaram no Éden é a mesma que nos persegue hoje, em diferentes formas e sutilezas. Como cristãos, somos chamados a viver em um mundo que constantemente nos oferece escolhas que podem nos afastar de Deus. Cada dia traz novos desafios, influências que nos dizem para buscar satisfação em coisas temporárias, a pressa de agir por impulso, ou até mesmo as vozes internas que nos fazem duvidar de nosso valor e da bondade de Deus. A história de Adão e Eva nos ensina que a tentação pode começar com uma dúvida sutil, mas se não a enfrentarmos com firmeza, pode nos levar a decisões que nos separam do nosso Criador. É vital que, em nossa jornada espiritual, cultivemos uma intimidade genuína com Deus. A oração, a leitura da palavra e a comunhão com outros cristãos são ferramentas poderosas que nos ajudam a permanecer firmes. Quando nos alimentamos da verdade de Deus, nos tornamos mais resilientes às mentiras que nos cercam. Isso não significa que seremos perfeitos, significa que teremos um refúgio seguro em momentos de fraqueza. Além disso, a história de Adão e Eva nos convida a refletir sobre a importância do arrependimento. Quando falhamos, em vez de nos afastarmos de Deus, devemos correr para Ele. O arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas de força, reconhecendo nossa necessidade de Sua graça. A promessa de redenção está sempre disponível, nos lembrando que não estamos sozinhos em nossa luta. Por fim, quero encorajá-los a viver com a esperança da redenção em seus corações. Cada dia é uma nova oportunidade para escolher o que é certo, para resistir à tentação e para caminhar mais perto de Deus. Como a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós nenhuma tentação, senão a humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Essa promessa nos dá força e coragem. Então, ao saírem desse vídeo, lembrem-se, a luta contra a tentação é real, mas também é cheia de esperança. Deus nos oferece perdão, restauração e um caminho de volta a Ele, mesmo quando caímos. Vamos abraçar essa verdade e viver nossas vidas com fé e determinação, sabendo que, em Cristo, temos a vitória sobre todas as tentações.